Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Se você quiser mais informações sobre onde me encontrar em outras redes, leituras particulares ou como apoiar o canal através do Apoia-se, elas estão aqui na descrição. Vamos lá. Traga uma mensagem verdadeira para a alma de todos os que precisarem hoje ouvir. A lua, o 3 de paus, o Papa, e a temperança. Existe algo na vida de vocês algo pelo qual vocês esperaram muito. E não foi uma esperança, não foi uma espera, foi uma espera que precisou de muita esperança. Foi uma espera que ela desafiou a razoabilidade das coisas na vida de vocês. Em muitos momentos, vocês viveram essa espera angustiados, tristes ou revoltados, pensando que não era razoável. Não era razoável o quanto vocês estavam esperando ou como vocês estavam esperando
ou tudo o que aconteceu durante essa espera, na verdade, talvez alguns de vocês foi um momento de muita inconsistência, né? Um momento em que vocês nem sempre conseguiram sentir dentro de si mesmo aquilo que vocês entendiam como sendo esperança. E isso não é uma coisa condenável. Isso não é uma coisa errada. E vocês, algumas pessoas, culparam a si mesmos por não ter conseguido ter esperança em coisas que não pareciam razoáveis, mas vocês não são culpados por isso. E quando eu digo culparam a si mesmos, muitos de vocês não fizeram essa culpa de forma melancólica. Vocês culparam a si mesmos de forma indignada. Muitos de vocês culparam a si mesmos de forma indignada. Essa leitura fala de uma maneira muito forte de uma indignação. Uma indignação, sabe quando a gente está tão indignado com a coisa que a gente larga a mão e a gente tenta simplesmente fazer as coisas serem de uma outra maneira e não ter mais esperança que aquilo que a gente esperava fosse realmente acontecer ou se realizar de alguma maneira. Toda essa situação, ela gerou na vida de vocês, principalmente no interior de vocês, no interior profundo, sabe? No interior da alma, no interior dos pensamentos, gerou um desequilíbrio muito grande. Um desequilíbrio não necessariamente que todas as nuances desse desequilíbrio se manifestaram na vida de vocês por completo, mas vocês perceberam isso como uma necessidade quase que irremediável, inegociável de equilíbrio, né? Logo, muita energia da vida de vocês foi gasta na busca por esse equilíbrio, nos esforços por manter esse equilíbrio. E em muitos momentos vocês se sentiram extremamente cansados por ter que se esforçar tanto apenas para estar mínimos, apenas para ter o básico, que é o equilíbrio dentro de si mesmos. E essa carta da Lua, ela fala desse momento extremamente interior e simbólico que vocês estão vivendo agora. Essa carta, ela fala muito do interior de vocês, dos desejos de vocês, dos medos de vocês, de tudo aquilo que ficou aí dentro, sendo remoído de uma maneira um tanto quanto íntima, toda essa sensibilidade, existe até uma certa bagunça interior, onde desejos se misturam com tristezas e angústias e raivas e intuições e sensações, e
E em alguns momentos foi muito difícil para vocês essa sensação de que vocês estavam uma bagunça interior. Mas todas essas coisas, todo esse turbilhão de sentimentos e sensações, ele é muito... Ele é um aspecto muito reativo da parte interior de vocês. E muitas dessas coisas, elas surgiram dessa vontade imediata de tentar colocar todas as coisas no lugar, quando vocês sabiam que não tão imediatamente elas estariam onde vocês precisavam ou sentiam que elas deveriam estar. E essa tentativa de consertar as coisas agora, de fazer as coisas serem... no momento em que vocês tentaram fazer as coisas funcionarem da maneira como vocês acreditam que deveriam funcionar, parece que deixou as coisas ainda mais bagunçadas aí dentro. E de certa forma, existe uma mensagem sobre cura aqui, porque todo esse momento, ele foi muito representado pelo início dessa jornada interna e sobre tudo que ela revelou para você. E vocês agora, vocês vêm ainda vivendo de certa forma, esse momento, só que num estágio final. É um momento em que vocês vêm sentindo uma certa sensibilidade, uma certa intuição, uma certa melancolia, mas não uma melancolia dramática, sabe? É uma melancolia da reflexão interior, de você olhar para o seu profundo, para o seu inconsciente e no meio de tudo que aconteceu, de tudo que vocês pensaram, se indignaram ou choraram, existia algo muito destinado. E talvez isso tenha sido um dos grandes desafios, né? A dificuldade de olhar para o interior de vocês e ver tantas coisas simbólicas e não saber exatamente o que elas representavam de forma concreta na vida de vocês. Mas a mensagem aqui, ela vem dizendo que vocês chegaram, que agora vocês podem se sentir seguros, que vocês chegaram aonde precisavam chegar.
que o resultado foi alcançado, que o resultado está sendo alcançado agora, melhor dizendo. E esse resultado, ele está sendo alcançado numa dimensão muito iminente, né? Porque é sobre aquilo que o divino preparou para vocês. É um momento de alcançar, está muito próximo. Eu senti a presença do 8 de paus aqui. Eu vi o 8 de paus aqui. Está muito próximo o momento. Aqui nós temos a carta presente, logo aqui nós já temos o 3 de paus. Muito próximo o momento de alcançar aquilo que o divino preparou para vocês. Só que esse alcançar aquilo que o divino preparou para vocês, ele fala muito mais sobre enxergar uma verdade, enxergar que de alguma forma as coisas tinham um lugar, um sentido, uma razão, e fala muito que foi preparado para vocês, algo muito bom, mas não algo que vocês pediram, não é algo que vocês estavam conseguindo ver, não é algo que vocês conseguiam até esse momento, né? Até esse momento, porque a carta do 3 de paus, ela fala assim, eu vejo depois que eu chego. É a carta de chegar ao topo da montanha. Então, até que você chegue ao topo da montanha, você não consegue enxergar. Então, é uma meta-realização. Porque você busca chegar no topo da montanha, mas não é o topo da montanha que te realiza em si, mas aquilo que você vê por estar no topo da montanha. Então, o topo da montanha representa a sua vitória, ainda que não seja ela. Ainda que não seja a vitória em si. Existe uma energia de que por muito tempo vocês quiseram ser proprietários dessa percepção do que é bom para vocês. E muito disso veio por esse impasse entre a espera, a fé e todas as dificuldades que existiram nesse caminho. Então, alguns de vocês não têm uma tranquilidade hoje, na verdade não tinham uma tranquilidade em conceber a ideia de que vocês talvez não soubessem o que realmente representava uma vitória na vida de vocês. E isso é uma coisa muito difícil, assim, de dizer, de lidar, né? Então, é claro que você tem que pensar de coração aberto se isso vai servir para você. Mas quando a gente fala de ter um propósito para as coisas, é porque essa visão do seu interior, ela dialoga muito sobre a ideia de que grande parte do sofrimento interior de vocês
se baseava no fato de que vocês tomaram no passado decisões que não representavam quem vocês realmente eram. E muitas das frustrações de vocês foram por não conseguir, perder ou darem errado coisas que, de alguma maneira, eram passageiras na vida de vocês. De alguma maneira, vocês mesmos colaboraram para que essas coisas dessem errado. Não no sentido de que vocês sabotaram as coisas que vocês diziam estar tentando fazer dar certo, mas no sentido de que tinha uma certa... elas eram perecíveis em alguns aspectos, porque elas representavam momentos e não sentidos, sabe? Mas por muitos momentos vocês tentaram dar sentido para a vida de vocês com coisas que iriam passar. E quando vocês viram essas coisas passarem, vocês se indignaram de certa forma, mas é como se vocês tivessem realmente tentado fazer algo ser o que não era. Só que eu sinto aqui uma energia de muita... por mais que a carta da Lua ela seja uma carta de inconsciência, ela é uma carta de muita profundeza, né? Então, é muito curioso porque, de certa forma, vocês sabiam. E eu sinto que vocês sabiam com o coração. É com o coração que vocês sabiam. Só que em muitos momentos vocês quiseram calar o coração e dizer que se vocês decidiram que estava certo, estava certo. Mas sabe qual que é a parte mais significativa disso tudo aqui? É que eu sinto aqui que muitas dessas frustrações elas estavam relacionadas a coisas que não dependiam só de você. E, então poderiam ser relações, relacionamentos ou mesmo coisas, emprego, trabalho, mas coisas que não dependiam só de você. E é justamente aí que estava o problema, sabe? Querer definir uma coisa que não dependia só de você. Eu vou dar um exemplo, não necessariamente ele vai servir, tá, para você ou para todos, mas vamos dar um exemplo de relacionamento, né? Existe uma música linda do Tim Bernardes que ela fala de vez em quando na vida se pode encontrar. Raro, mas não impossível, de fato é amar. Às vezes tem muita cilada e muita ilusão. Às vezes de gente afobada e idealização. Eu não sei exatamente o nome dessa música, mas se vocês pesquisarem Tim Bernardes algo, acho que é Pra Sempre Será. Se vocês pesquisarem Tim Bernardes Pra Sempre Será, vocês devem achar. Para quem se identificar com essa parte de relacionamento. Essa música é muito interessante porque ela fala assim, o amor, ele não é impossível, mas ele é raro. Então, não tem como nós transformarmos qualquer coisa em amor.
E às vezes a gente pensa dessa forma, né? Nós temos uma relação com a pessoa e é uma relação legal, e a gente acha que a gente pode transformar ela em amor. E de certa forma nós poderíamos dizer que é válido a ideia de você querer, né? De você entender como amor algo que você constrói junto com a pessoa. Mas para isso você precisa que a outra pessoa também entenda isso dessa forma, mas a outra pessoa às vezes nunca vai entender ou nunca vai querer entender, ou essa pessoa simplesmente não quer isso. E não está errado a pessoa não querer isso, né? Isso é muito curioso porque é triste em alguns aspectos, mas também fala do fato de que quando é amor, às vezes é completamente o contrário. Às vezes nós mesmos não percebemos quanto é edificante naquilo que é fato, e muitas vezes nós despercebemos o quanto é inconcreto naquilo que é desejo. E eu sinto que essa era a sua grande luta interna. Ver que a verdade ela é muito mais calma do que parece. Mas ela é inegociável. Não dá para você estabelecer meia verdade. Não dá para você relativizar a verdade. Vamos tentar entender um pouco mais. Cavaleiro de Ouros, 7 de Paus, 6 de Copas e o Eremita. É bem isso, né? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele fala de... Aqui, ele fala muito sobre um esforço para ter na sua vida coisas que sejam muito concretas, coisas que sejam muito palpáveis, né? Sobre essa sua vontade de conseguir validar as coisas a partir de algo que você vê, toca ou vivencia. Só que isso gerou internamente em você um conflito. Um conflito com sentimentos que, em muitos momentos, se tornaram extremamente abstratos. Em muitos momentos, você não conseguiu aceitar que existia algo dentro de você que era maior do que aquilo que você podia realizar. E isso te trazia esse desconforto, porque você queria que você tinha um certo afobamento, como diz a música, né? Em querer que as coisas que você sentia, elas fossem completamente realizáveis por você. Essa necessidade de se sobressair diante da sua própria intensidade. E em muitos momentos isso levou essa intensidade a soar como algo ameaçador para você. E ao mesmo tempo, essa carta do Cavaleiro de Ouros, ela fala assim, olha, é raro, né? Não é impossível, mas é raro. Então é necessário reconhecer aquilo que realmente tem valor. E o que tem valor pode ser muito único. É por isso que é tão importante que
a construção do nosso inconsciente ela seja capaz de nos mostrar a verdade. Senão a gente deixa de ver aquilo que realmente dá continuidade ao sentido da nossa vida. Essa carta do 7 de copas, do 6 de copas, ela fala muito disso, né? Ela fala muito da saudade daquilo que é realmente bom, amável e verdadeiro, só que está no profundo da nossa alma. E por estar tão profundo, soa muito abstrato em alguns momentos. Logo, para a gente vivenciar essa jornada em direção àquilo que é realmente verdadeiro, a gente tem que vivenciar essa jornada de eremita, que é, né, esse personagem que sozinho ele vai para o interior de si mesmo, munido dessa luz que ilumina o seu próprio ser. É esse indivíduo que ele entra na sua própria escuridão e ilumina ela para ver o que realmente tem lá. Mas em muitos momentos da vida nós somos até educados à ideia de que nós sempre vamos saber o que nós realmente sentimos. E não quer dizer que nós não vamos saber, mas às vezes saber o que nós realmente sentimos demanda alguns passos, demanda uma jornada interna, demanda ir lá ver, e se permitir sentir. Eu sinto aqui que vocês têm muito coração e muita intensidade nesse coração. E em algum momento, por mais que a gente imagine que com tanto coração e com tanta intensidade vocês vão sentir tudo, em algum momento esse coração e essa intensidade foi tão grande que vocês, ironicamente, não se permitiram sentir aquilo que era mais profundo e mais importante. E buscaram realizar aquilo que parecia ser válido na vida de vocês por ser mais palpável, aparentemente mais concreto. Só que essas coisas elas não tinham o sentido que alimentava a sua alma e em um determinado momento parece que tudo virou um grande conflito. Um conflito em que vocês viam os seus próprios sentimentos como uma ameaça. Essa leitura ela fala muito intensamente de um momento de redenção. Porque essa carta do 3 de paus, ela representa, né, com a totalidade da leitura, que vocês chegam ao topo da montanha como resultado dessa jornada do eremita. Então é como se vocês chegassem assim ao horizonte de si mesmos, ao fim dessa jornada, onde vocês veem tudo de si mesmos. E é nesse momento em que vocês sentem esse desconforto, essa angústia de estar por algo ser muito revelador, mas ao mesmo tempo essa alegria, essa surpresa de finalmente ver tudo se clarear. Essa carta é muito amarela, né? Ela lembra muito essa luz solar, né? É como se depois de atravessar toda essa escuridão interna própria, vocês chegam no mais profundo da alma de vocês e vocês veem que tem muita luz lá. Uma luz que ilumina uma série de coisas boas e isso é um resultado alcançado. Um resultado alcançado e nesse alcançar desse resultado vocês veem aquilo que o divino preparou para vocês. E que representa
a continuidade daquilo que realmente faz sentido. Daquilo que realmente tem valor. Eu vou tirar as cartas aqui, porque aqui que eu senti, aqui que eu vi o 8 de paus, que eu senti a energia dele aqui. É uma energia de algo de proximidade, né? De 5 de paus. Nove de copas. Oito de copas. E os 5 de copas. Fundo do maço nós temos o 10 de ouros. Deem só mais uma carta, por favor. Cá. Quando as primeiras cartas que saíram aqui, elas foram um pouco desconfortáveis, assim, porque aqui nós temos os 5 de paus, né? E esse 5 de paus aqui, ele fala sobre de que todo esse momento que vocês estão vivendo agora, ele é uma grande preparação, né? Ele foi, né? Porque ele está se encerrando já, uma grande preparação, uma grande preparação para reconhecer aquilo que realmente tem valor e para enxergar o propósito, né? Que fala novamente sobre essa ideia de valor, né? O propósito sobre tudo isso que vocês vão alcançar, que vocês vão ver. E esse 9 de copas aqui, ele fala de realização. Ele fala não só de aproveitar as coisas, de desfrutar profundamente das coisas, do fundo do coração, mas ele fala nesse baralho de realização como um todo, né? Realização na vida. Entretanto, aqui a partir dessa segunda parte da leitura, nós temos o 4 de copas, que aí parece trazer uma energia de dúvida aqui.
E depois nós temos o 8 de copas, que traz aqui muito essa energia de ser a hora de seguir o caminho. E a estrela, que fala realmente desse sucesso, dessa realização, nesse seguir o caminho. E o 5 de copas, agora faz sentido. Agora as coisas se esclareceram para mim. Às vezes acontece só na hora. O 5 de copas, que ele fala que vocês... não tem mais como negar isso, né? Para muitos de vocês foi uma questão realmente de vida. Mas essa questão de vida, ela tá relacionada à vida de vocês como um todo, sabe? A carta do 10 de ouros, ela fala isso, é a vida como um todo, é o lar. É o lar enquanto lugar de amor, é o lar enquanto lugar de sustento, é o lar enquanto lugar de experienciar e aproveitar a vida e tudo aquilo que ela pode proporcionar. E isso inclui o amor, né? E essa carta da estrela aqui, ela é muito bonita porque realmente um personagem olhando a estrela, mas não só um, né? Dois. Existe duas pessoas olhando a estrela. E essa carta do 5 de copas, ela fala muito que vocês tiveram grandes decepções afetivas. E é aí que a gente volta nessa carta da lua e nessa ideia de reconhecimento de valor, porque essa carta do 3 de copas, ela fala realmente de vocês chegando ao topo da montanha e vocês vendo que o verdadeiro amor e o amor de vocês, ele talvez seja bem diferente do que vocês esperavam ou do que vocês imaginavam ou isso vai ser surpreendente de alguma maneira. Mas ao mesmo tempo vocês vão olhar e vocês vão ver que é o interior de vocês. Então é exatamente o que vocês sentem. Eu diria que a maior questão dessa leitura aqui, a maior mensagem dessa leitura é essa energia de surpresa, sabe? Vocês vão ver que o interior de si mesmos é diferente do que vocês imaginavam. E que a felicidade de vocês é dada por algo diferente do que vocês imaginavam. E que ela já está muito mais presente na vida de vocês do que vocês esperavam. E esse momento, ele é um momento de preparação no sentido de preparar vocês para verem o que realmente faz vocês felizes. Porque essa carta do 4 de copas é muito curioso, porque é como se você estivesse analisando, né? Como se você parasse e falasse assim, opa, espera um pouco. Então é isso que eu quero? Então é isso que eu sinto? E isso é muito revelador para você porque, independente do que você alcança aqui, é um momento único de autoconhecimento, né? Porque você passa a ver de forma inesperada que você é feliz de uma maneira diferente do que você esperava. E isso é muito importante na sua vida porque
é um processo de libertação. Um processo de libertação onde você olha para coisas que você já perdeu na sua vida e você vê que elas não têm a importância que você vinha dando para elas até agora e que por dar essa importância, né, isso te causava mágoa, sofrimento. Então é um momento de libertação no sentido em que você tem a paz para olhar para muitas coisas que ficaram no passado e dizer assim: ainda bem que passou. Ainda bem que não impediu, que não permaneceu na minha vida impedindo a minha vida de ser aquilo que eu realmente queria que ela fosse. E essa carta do 4 de Copas, ela fala muito disso, né? De você descobrindo a verdade sobre si mesmo. Principalmente sobre os seus sentimentos, sobre o seu amor. E aí você decidindo tomar o caminho. Tomar o caminho. E essa carta do 8 de Copas, ela é muito bonita porque esse tomar o caminho aqui, ela é curiosa, ela é curiosamente chamada de abandono do sucesso. Porque é um momento, é como se você dissesse assim: olha, existem algumas coisas que eu tenho na minha vida, mas hoje eu tenho a sabedoria, a maturidade necessária para entender que por melhores que elas sejam ou que elas fossem, elas não são aquilo que realmente eu quero ou fala de mim. Mas é bem interessante isso, porque eu não sinto que existe algo de fato para vocês abandonarem, algo de bom de fato para vocês abandonarem. Pelo contrário, eu sinto assim que vocês acreditavam que aquilo que vocês um dia tiveram e um dia perderam era o melhor que vocês poderiam ter. Então, quando a gente fala aqui de abandonar o sucesso, não é como se vocês abandonassem algo que de fato vocês têm e que é bom, é como se vocês olhassem para as lembranças do passado e para tudo aquilo que vocês acharam que era bom e vocês se libertassem disso e vocês abandonassem aquilo que vocês achavam que era bom. Isso é libertador, porque vocês param de achar que coisas que vocês perderam definiam o quão felizes vocês seriam. E essa carta da estrela, ela é muito linda porque ela fala algo assim aqui, que a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, ele habita na sabedoria de entender que o que realmente nos faz feliz é tão verdadeiro, mas ao mesmo tempo tão inconcreto, por assim dizer, como as estrelas. Algumas das estrelas que a gente vê no céu, elas podem nem existir de fato. A luz, ela demora tanto tempo para chegar na Terra que essa estrela, ela pode ter se desfeito, né, morrido há muito tempo, e a gente está vendo, na verdade, só a luz que ainda está chegando, que ainda está vindo. Então é como... Mas nem por isso ela é menos estrela para a gente, nem por isso. Nem por... o céu estrelado, ele não é menos maravilhoso porque aquela estrela talvez só seja uma luz caminhando na direção dos nossos olhos. É como a gente lê lá no Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos.
É algo desse tipo, sabe? É vocês entendendo que o que é essencial habita dentro de vocês e diferente do que vocês imaginaram um dia, não depende, não está sujeito, não está preso apenas àquilo que vocês conseguem validar na vida, na existência, nessa dimensão, mas sim em reconhecer o valor daquilo que, por mais abstrato que seja às vezes, realmente alimenta a alma de vocês. E assim nós temos 10 de ouros, 10 de ouros. Falando aqui de felicidade. Essa felicidade que a espiritualidade traz até vocês, né? Que a espiritualidade move até vocês, e é uma felicidade que é fruto de uma sabedoria. Essa carta aqui, ela me fala muito de saber valorizar aquilo que é seu, aquilo que é seu lar, aquilo que é o seu amor, a quem é o seu amor, quem são os seus. Fala muito de saber valorizar e descobrir nas coisas simples do dia a dia o quanto é tão boa essa energia, sabe? Quando você tem a pessoa que você ama do seu lado e nada de especial tá acontecendo, vocês só estão ali. E ainda assim você olha para aquela situação e fala e sente, nossa, como eu sou feliz por estar vivendo algo simples. É como essa carta aqui, ó, representa isso. É como olhar para as estrelas com quem você ama e sentir que isso é suficiente. Sentir que te faz a pessoa mais feliz do mundo. E eu não tô falando de uma maneira lúdica, não, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram Central do Brasil, mas em Central do Brasil tem muito aquela dinâmica das cartas, né? E acho que eu não sei se é no pós-créditos, alguma coisa assim, tem pessoas reais falando falando textos que eles queriam que fossem transcritos para cartas e tem um senhor que ele vem e ele diz assim algumas coisas, eu não lembro exatamente, mas coisas tão simples, de repente ele dá um sorriso e diz assim, eu sou o homem mais feliz do mundo. E aí você para e pensa, nossa, mas não parece haver motivo nenhum para ele ser o homem mais feliz do mundo, mas ele fala isso com tanta convicção que você entende que seja o que for a felicidade, ela é simples o suficiente para estar na vida de alguém simples. E essa talvez seja a parte mais bonita de chegar ao topo dessa montanha. Você descobrir na revelação daquilo que a sua felicidade realmente é, que ela é tão simples, que ela é possível, e que de tão simples e de tão possível ela é essencial e suficiente. Para quem se identificar com essa leitura, ela é também uma reconciliação com a sua fé e com a sua esperança. E não existe coisa mais linda que você possa vir a ver na sua vida do que a si mesmo, o seu próprio interior do alto dessa montanha. Aqui não é uma leitura sobre o que você vai conseguir ou sobre o que você vai alcançar
porque tudo isso daqui é fruto de algo muito mais essencial. Aqui é uma leitura sobre você ver a verdade. E quando você ver essa verdade interior, que eu sinto aqui que é algo que acontecerá muito em breve, você vai se surpreender e entender o que isso representa na sua vida. Eu só vou tirar mais uma carta para vocês pedindo um conselho, já que é algo tão complexo. Um conselho, amados. O conselho. Rei de Espadas. O conselho para vocês é: vejam a verdade. Vejam a verdade e sejam inteligentes. Essa carta ela fala até um pouco de rapidez, né? Porque aqui tem esse momento de reflexão de vocês. Essa carta ela fala, olha, vejam a verdade e recebam a verdade. Sejam inteligentes e sigam o seu caminho, ao invés de tentar questionar, de tentar questionar não, né? Negar o fogo vivo que arde e habita dentro de vocês. É isso. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. Eu espero que faça sentido para alguém, porque para muitas pessoas essa leitura provavelmente é uma leitura que fará sentido e não necessariamente que faz agora, mas que fará em breve. Se você sentir de deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.